Salve da igreja com a paz do Senhor, amém? Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a vida do seu pastor, Deus abençoe seu ministério, tá bom? Eu me chamo Irmão Douglas e estou gravando uma pequena reflexão para o canal Meu Alvo é Cristo, tá bom? Hoje o nosso tema vai ser a porta estreita e a porta larga. Ô glória, tá bom? E a gente vai, esse tema está no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 13 e o 14, tá bom? Toda vez que você estiver aqui comigo nesse canal, Meu Alvo é Cristo, com o Irmão Douglas, você vai pegar a sua Bíblia, tá bom? Para conferir os textos bíblicos, para a sua edificação, para a aprendizagem, tá bom? Então, vamos começar o nosso estudo bíblico, uma pequena reflexão. Amém, irmão? Ô glória! Diz assim, o versículo 13: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Muitos são quem entra por ela. O versículo 13, ele diz assim, porque entrai pela porta estreita, porque larga é a porta. Porque larga, irmão, espaçosa é o caminho que conduz à perdição. Ou seja, toda vez que como é que eu estou conduzindo a minha vida? Eu tenho um poder de escolha, eu tenho um livre arbítrio para poder de escolha para a minha vida. Qual é o caminho que eu estou escolhendo para conduzir a minha vida? Eu quero conduzir a minha vida para entrar para o meio mais fácil ou para o meio que é apertado, mas que conduz à vida eterna? Porque tem muita gente, irmão, que hoje está escolhendo o caminho mais fácil para conduzir a sua vida. Mas esse caminho mais fácil, muitas vezes, ele tem um preço. Muitas vezes ele paga com a sua própria vida. Como é que eu estou escolhendo para andar nos caminhos da vida? Ou seja, como é que eu estou escolhendo o caminho para conduzir a minha vida? Então eu tenho que conduzir a minha vida para a salvação, para a vida eterna, para com Cristo. Então tem muita gente fazendo a má escolha. E quando muitas vezes ele vai lá na frente e acontece algo na vida dele, ele quer botar a culpa muitas vezes em alguém. Mas esse alguém não é culpado. Esse alguém é ele mesmo. Como é que ele está conduzindo a vida dele? Se ele está conduzindo a vida dele para o bem, ele só vai encontrar coisas boas. Mas se ele está conduzindo a vida dele para o mal, ele vai encontrar suas coisas maus. Então, como é que eu estou conduzindo a minha vida? Como é que você está conduzindo a sua vida? Se você está conduzindo a sua vida em Cristo Jesus, você só vai ter coisas boas na sua vida. E no final vai ter a salvação, a vida eterna. Mas quando a gente conduz a nossa vida para o mal, muitas vezes a gente paga um preço alto. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas morrem sem salvação, morrem sem Cristo. Então ele diz assim, espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Ou seja, o caminho é espaçoso, mas muitas vezes conduz à perdição. Quer ver uma coisa? Muito jovem, quando a gente vai pregar Jesus para ele no evangelismo, ele não quer aceitar Jesus. Ele não quer fazer uma aliança com Cristo. Então, ele quer o caminho mais largo, que é o caminho das drogas, é o caminho do álcool, da bebida, da prostituição, é o caminho do mais fácil. Então, quando a gente olha para um jovem que está buscando coisas mais fáceis na vida dele, muitas vezes sua vida é ceifada. Por quê? Porque muitas vezes está entrando pelo caminho errado. Muitas vezes é um amigo que ofereceu algo para ele, é um amigo que ofereceu alguma coisa para ele. Então ele está dando um caminho, conduzindo a sua vida para a perdição. Então ele diz assim, espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Muitos são que entram por ela. Ou seja, muitas pessoas é que entram por esse caminho. Como é que você está conduzindo a sua vida? Então, você tem um poder de escolha. Você tem um poder de escolha. Você pode escolher uma coisa boa ou uma coisa ruim para a sua vida. Você tem um poder de escolha. Que poder de escolha é esse, irmão? Chamado livre-arbítrio. Só quem pode escolher o caminho que você deve andar é você. A gente pode até evangelizar, mostrar o caminho, mas você que tem que tomar uma decisão. Qual é o caminho que você vai escolher para a sua vida? Então, muitas vezes, as pessoas escolhem uma má escolha, escolhem uma escolha para andar no caminho largo, mas muitas vezes paga preço. E por isso que ele diz assim, espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Muitos são que entram por ela. Muitas pessoas, irmão, vai procurando facilidade, vai procurando uma coisa mais fácil. E muitas vezes
a sua vida muitas vezes é ceifada. E quando não é ceifada, é em cima de uma cama. Quando não é em cima de uma cama, é vegetando. Então, eu queria dizer para você nesse vídeo que você reflita. Como é que você está conduzindo a sua vida? Faça uma autoanálise para você. Será que essa vida que você está conduzindo, será que você está realmente tendo sucesso? Ou você só está tendo desacerto na sua vida? Então, é a hora, ainda tem tempo de você parar para pensar, refletir. Como é que eu estou conduzindo a minha vida? Será que esse caminho que eu estou entrando, será que é da perdição? Será que esse caminho que eu estou entrando, será que esse caminho vai me levar para onde? Para o buraco? Para a prisão? Em cima de uma cama? Então, muitas vezes a gente paga preço pela nossa má escolha, pelo nosso livre-arbítrio, que a gente escolhe a escolha mal. E esse livre-arbítrio, só quem pode escolher o caminho que você deve andar é você. Você que tem que escolher o que é bom para a sua vida. A gente fala na reflexão, a gente fala de Jesus, a gente evangeliza, mas você que tem que tomar a decisão. Qual o caminho que você deve andar? Amém? O versículo 14, ele diz assim: porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são que a encontram. Poucas pessoas, irmão, que encontram esse caminho. Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Ei, o caminho é Ele. É apertado, é estreito, mas conduz para a vida eterna. Então ele diz assim: porque estreita é a porta e apertado é o caminho, conduz à vida, e poucos são o que encontra. Poucas pessoas, irmão, que encontram esse caminho. Poucas pessoas querem andar por esse caminho. Poucas pessoas querem fazer uma aliança verdadeira com Cristo para andar no caminho reto, no caminho justo. Então, esse caminho, só quem pode escolher sou eu, pelo meu livre-arbítrio. Ele dá até a dica. Ei, o texto dá a dica para você. Ele coloca duas portas, uma porta larga e uma porta estreita. Mas o próprio texto dá uma dica para você. Ele não está mandando você ir, mas ele dá uma dica para você querer ir. Ou seja, o texto não está dizendo assim, ó, você tem que andar por aqui. Não, o texto não está dizendo isso. Mas o texto está dizendo o seguinte: olha, eu vou te dar uma dica. E com essa dica, reflita. Veja se você realmente está refletindo a dica que eu estou lhe dando. Olha a dica aqui. Escute só e veja só a dica do texto. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta. Espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Muitos são os que entram por ela. Ou seja, o caminho largo, ele está dizendo aqui no texto, que conduz à perdição. Ou seja, eu quero ir para a perdição? Não. Eu quero ir para a salvação. O texto está dando uma dica para você. Olha, espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Muitos são o que entra por ela. Ele está dizendo para mim e para você: olha, muitas pessoas entram por esse caminho, mas esse caminho é da perdição. Vocês estão entendendo, irmão? Esse caminho é o caminho da perdição. Ele tá dando uma dica para mim e para você, dizendo: olha, se tu entrar nesse caminho espaçoso, esse caminho espaçoso conduz à perdição. Mas eu vou te mostrar outro caminho aqui para você. Ele diz assim: porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Ou seja, ele está dizendo: olha, meu filho, praticamente eu estou jecturando, eu estou com meus pensamentos. O texto não está mandando você entrar para uma porta ou por outra. O texto está lhe dizendo que se você entrar pela porta larga, conduz à perdição. Mas se você quiser a porta estreita, conduz à vida eterna. Você tem o poder de escolha. Qual é a escolha que você quer? Então, qual é o caminho que você quer entrar? Então, o texto está dizendo: olha, eu tenho dois caminhos. Escolhe. Mas antes de você escolher, eu vou dar uma dica. Olha, o caminho largo conduz à perdição. O caminho estreito é da vida eterna. Conduz para a vida eterna. Qual é que tu quer escolher?
Meu amigo, o texto está bem claro. E tem gente que ainda escolhe o caminho largo, que conduz à perdição. Então, abra a sua Bíblia. Agora começou o nosso estudo bíblico. Só foi uma introdução para você entender o que é o caminho largo, o que é o caminho estreito. Vai começar o nosso estudo bíblico agora, em nome de Jesus. Amém? Ô glória! Então, Jeremias, abre a sua Bíblia em Jeremias, capítulo 21 e o versículo 8. Jeremias, capítulo 21 e o versículo 8. Ele diz assim, Jeremias capítulo 21 e 8. Ele diz assim: a este povo dirás, assim diz o Senhor, eis que ponho diante de ti a voz, diante de vós. Vamos ler direitinho. Jeremias capítulo 21 e o versículo 8. Jeremias capítulo 21 e o versículo 8. Diz assim: e a este povo dirás assim, diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Ou seja, ei Jeremias, dirás esse povo, que eu vou colocar dois caminhos. Um caminho, o caminho da vida e o caminho da morte. Então, irmão, esse texto de Isaías, Deus, ele coloca uma condições para o povo. Eu vou colocar dois caminhos, um da vida e um da morte. Qual é que a pessoa vai escolher, irmão? Muitas pessoas, irmão, estão escolhendo o caminho da morte. Principalmente o jovem de hoje. O jovem está escolhendo o caminho da droga. Muitos jovens estão fundados na droga. Eles estão escolhendo o caminho da morte. Não o caminho da vida. Mas muitos jovens hoje em dia estão escolhendo o caminho da morte. Porque no livro de Jeremias, capítulo 21 e o versículo 8 que a gente leu, ele diz assim: a este povo dirás, Deus falando para Jeremias, dirás assim, diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Então tem gente, irmão, ainda, aquele povo de antigamente, 2000 anos atrás, que hoje, no século 21, não é diferente. Deus, ele coloca dois caminhos para as pessoas. Quando você vai evangelizar, você dia o jovem, olha meu jovem, você nessa vida que você está levando, só tem dois caminhos, ou a morte ou prisão. Mas o caminho que eu estou te mostrando, que é o caminho da salvação, que é Cristo, você ainda tem salvação, você ainda tem jeito. Se você renunciar, se você confessar, se você fazer uma aliança com Cristo, você tem jeito, você tem salvação, tem jeito para sair desse caminho que você está levando. Mas as pessoas ainda não querem, irmão. O jovem de hoje em dia, Satanás está fazendo o que quer com o jovem. Pegou o jovem com essa tal dessa droga, que só o sangue de Jesus, só Deus mesmo para livrar esse jovem. E a gente fica dizendo, olha, só tem dois caminhos, jovem. Se você entrar nessas muitas drogas, é o caminho da morte ou o caminho da cadeia. Mas tem um caminho que eu vou te apresentar, é o caminho da salvação, Cristo Jesus. E muitas pessoas, irmão, ainda não estão escolhendo o caminho de Cristo. Então ele diz assim, a este povo dirás assim, diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Ou seja, é o poder de escolha. Ou você escolhe o caminho da vida ou da morte. Você tem o livre-arbítrio. Qual é que você escolhe? Então, fica a sua responsabilidade. Qual o caminho que você quer seguir a Cristo? Se você quer seguir a Cristo ou você quer ficar no mundo seguindo a sua própria consciência, a sua própria vontade. A vontade da carne é o quê? Prostituição, bebida, drogas. Esse é a vontade da carne. Mas a vontade do Espírito Santo é orar a Deus, buscar o Senhor, se santificar. Amém, igreja? Vamos lá. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26, 27
e 28. Vamos ler. Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26, 27 e 28. Vamos lá? Diz assim, o 26. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Ei, Deus está colocando também duas condições para o povo. Ele diz assim, eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Aí o versículo 27 diz assim, a bênção quando cumprires os mandamentos do Senhor, o vosso Deus, que hoje vos mando. Ou seja, se eu cumprir os mandamentos de Cristo, andar na sua presença, amar a Deus todas as coisas, teu irmão como a ti mesmo, desviar do mal, então eu vou o quê? Andar no caminho da bênção. Se eu começar a fazer a vontade de Deus na minha vida, eu vou andar no caminho da bênção. O 28 diz assim, porém, a maldição, se não cumprisse os mandamentos do Senhor, o vosso Deus, e o vosso e vós desviaste do caminho que hoje vos ordeno para seguir outros deuses que não conheceste. Ou seja, a maldição, se aquele povo daquela época, a gente está falando daquela época, mas trazendo para hoje, é uma pequena reflexão, se as pessoas andassem no caminho, procurando outros deuses, é o caminho da maldição. Então o caminho da bênção é quando eu procuro fazer a vontade de Cristo, fazer a vontade de Deus. E a maldição é quando eu começo a fazer a vontade da própria carne ou buscar outros deuses para adorar, que não seja o Deus verdadeiro, que é Deus, né? Então, o versículo 28, porém a maldição, se não cumprisse os mandamentos, ou seja, se eu não cumprir os mandamentos de Cristo, se eu não andar na sua vontade, tem um caminho de maldição. Qual é a maldição vem para mim? É tudo que o mundo, irmão, oferece. É traição, calúnia, fofoca, disse-me-disse, perseguição. Muitas vezes um amigo se dá de bem com o outro, mas querendo matá-lo, querendo roubá-lo. Porque no mundo, irmão, as pessoas não têm amigo, não têm colega. É um mundo de fantasia. Você só vale o que tem. Infelizmente, nesse mundo, a gente só vale o que tem. Nesse mundo de drogas, nesse mundo de bebida, de ilusão, que o Satanás coloca na frente das pessoas, esse é um mundo de ilusão. Você só vale o que tem. Se você tiver um dinheirinho, você para aquelas pessoas, você é amigo, é colega. Mas se você não tiver nada, para as pessoas você não vale nada. Mas para Cristo é diferente. Mesmo que se você não tiver nada, vale nada, para Cristo você tem muito valor. Amém? Então, abra sua Bíblia em Provérbio, capítulo 14, e o versículo 12. Provérbio, capítulo 14, o versículo 12. O nosso estudo bíblico hoje é a porta estreita e a porta larga. Tá bom? É como eu conduzo a minha vida. Então, eu estou mostrando alguns textos bíblicos para vocês, como a pessoa fazia a má escolha para preço. A má escolha que as pessoas escolhem para a sua vida, muitas vezes leva para o buraco, leva para a prisão. Por quê? Porque mal escolha, a porta larga só conduz à perdição. Tá bom? A porta larga só conduz à perdição. E a porta estreita conduz para a vida eterna. Oh, glória! Agora, abra sua Bíblia em Provérbio, capítulo 14, e o versículo 12. Provérbio, capítulo 14, e o versículo 12. Diz assim, há um caminho... Vamos ler? Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Ou seja, para esse caminho que você escolheu, a sua má escolha, a seu livre-arbítrio que você usou para a escolha mal, olha o que ele diz aqui em Provérbios capítulo 14, o versículo 12, assim,
Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Esse caminho que você está levando, esse caminho que você escolheu, que é a porta larga que conduz à perdição, para você parece direito. Parece que você está conduzindo a sua vida realmente direitinho. Mas não está, irmão. Mas não está, meu querido. Você, infelizmente, olha o que o texto diz. Há um caminho que é ao homem que parece direito. Esse caminho que você está levando, que você fez uma má escolha, para você parece direito. Ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Esse caminho que você está levando parece para os seus olhos direito, mas conduz à morte. Pode ser a morte física ou pode ser a morte espiritual, tá bom? Então, vamos lá para Provérbio de novo, amém? Por isso que eu digo a você, coloque sua Bíblia perto de você, que a gente vai usar alguns textos bíblicos para sua edificação e para o seu aprendizagem no estudo bíblico, tá bom? Oh, glória a Deus. Aleluia. Então, abre a sua Bíblia no livro de Provérbio de novo, que já estava em Provérbio, né? Provérbio 28 e o 13. Provérbio, capítulo 28 e o versículo 13. Diz assim: o que cobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança misericórdia. Ou seja, o que cobre a transgressão, o que é transgressão? O que é transgressão para você? Transgressão é transgredir a lei de Deus. É transgredir. O que é transgredir? Deus diz assim, não faça, você faz. Não faça isso, você faz. Não faça aquilo, você faz. Então isso é transgredir na lei de Deus. Ou seja, quem cobre os seus pecados, a transgressão quer dizer pecados. Diz assim, o quem cobre as suas transgressões, ou seja, a quem cobre os seus pecados, nunca prosperará. Mas o que as confessa e deixa, alcança misericórdia. Ou seja, as pessoas que tá na concupiscência da carne, no pecado da carne, nunca prosperará diante dos olhos de Deus. Nunca prosperará diante dos olhos de Deus. Mas aquele que confessa e deixa, olha o que ele diz, irmão. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Ou seja, aquelas pessoas que vinham pecando na prostituição, na droga, se ele parar e dizer assim, refletir, dizer assim, ei, não é isso que eu quero para minha vida não. Não é isso que eu quero levar para minha vida não. Eu quero uma mudança radical na minha vida. Se você quiser uma mudança radical na sua vida, eu só conheço um que transforma a sua vida sem precisar de clínica de recuperação. É Jesus. Tem gente, irmão, que realmente necessita de ir para uma clínica. Eu não estou dizendo aqui que não é para ir para a clínica. Não, escute só o meu raciocínio. Tem gente que necessita de ir para uma clínica de recuperação para se recuperar. Mas tem gente, irmão, que entregou a sua vida a Jesus, no outro dia ele já está andando no caminho do Senhor, já está pensando em Cristo, já está dando glória, já está dando aleluia. Agora é o seguinte, Deus trabalha na vida das pessoas diferente. Tem uns que Deus trabalha rápido, tem outros que Deus vai trabalhar devagarzinho. Ou seja, isso é o quê? Isso é a regeneração. Tem umas que é rápida, tem outro que Deus vai trabalhar mais devagar naquela pessoa. Mas se você necessita de uma ajuda, que está nas drogas e é um dependente químico e quer sair das drogas, quiser uma clínica para recuperar, vá, irmão. Vá. Vá lá, se recupere, entregue sua vida para Jesus e sai de lá sanado, sai lá limpo, purificado, tá bom? No seu sangue e na sua alma. Lá no seu sangue a clínica vai tirar todos os produtos químicos que você usou e com Jesus vai lavar sua alma. Oh, glória! Amém? Glória a Deus, tá bom? Então nunca é tarde para você parar e dizer assim, eu quero recomeçar a minha vida. Não. Você pode ter 50 anos, 60 anos, 70 anos, 100 anos. Se você parar, 18 anos, 20 anos, se você parar para refletir e dizer assim, epa, eu não quero levar essa vida mais adiante.
eu quero mudar essa vida. Entregar minha vida a Jesus. Aí ele diz, o que cobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Ei, se você confessar e deixar, você vai alcançar a misericórdia de Deus na sua vida. Amém? Então, abre a sua Bíblia também. Oh, glória, é um estudo bíblico, né, irmão? Glória a Deus. Abre a sua Bíblia no livro de João, capítulo 10, versículo 9 e 10, tá bom? João, capítulo 10, versículo 9 e 10, que diz assim: eu sou a porta, se alguém entrar a casa por mim, será salvo, e entrará e sairá e achará pastagem. Ei, só Jesus é a porta. Todas as pessoas que confessa e deixa tem que entrar pela porta. E essa porta é Cristo. Ele diz assim, eu sou a porta, se alguém entrar a casa por mim, será salvo. Ei, se você entrar nessa porta que se chama Jesus Cristo de Nazaré, se você precisar entrar por essa porta, você vai sair salvo. Tá bom? Entrará e achará pastagem. Ei, você vai achar o alimento espiritual para a tua vida, para a tua alma. Glória a Deus. Amém? Vamos ler o 10. O 10 diz assim, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenha vida e tenha em abundância. Ou seja, o ladrão, irmão, eu vou colocar aqui no literal. Uma pessoa que é ladrão mesmo, que rouba as pessoas. Tá bom? Esse ladrão aqui pode ser uma pessoa que rouba a sua consciência, uma pessoa que rouba aquele sua inocência, tá bom? E não deixa de ser ladrão. Então eu vou colocar um ladrão mesmo, um ladrão. Uma pessoa que assalta a mão armada, tá bom? Um ladrão, irmão, quando ele vai assaltar uma pessoa, ele deixa trauma. E deixa também sequelas, muitas vezes, e deixa a pessoa também no prejuízo. Então o ladrão, a Bíblia diz que o ladrão não vem senão para roubar, matar ou destruir. E Jesus veio, né? Eu vim para que tenha vida e tenha em abundância. Ou seja, que tenha vida e vida com abundância. Eu vou colocar um ladrão mesmo, um ladrão. Uma pessoa que rouba a mão armada. Um ladrão. Então, eu vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo de um ladrão que chega para assaltar uma pessoa. Quando o ladrão vem para assaltar uma pessoa, o ladrão deixa sequela na alma, física e muitas vezes, irmão, ele deixa traumas. Ou seja, as pessoas quando é assaltado, dependendo do roubo, da violência, ele deixa até trauma. A pessoa fica com medo de sair de casa. E o ladrão, a Bíblia diz que o ladrão não vem senão, ou seja, o ladrão não vem, irmão, se não for para roubar, matar e destruir. Mata, muitas vezes, a pessoa, destrói sonhos, rouba a pessoa, leva o que a pessoa tem, muitas vezes mata a pessoa e destrói sonhos, projetos que as pessoas tinham. Vê o que o ladrão faz, mas veja o que Jesus faz. Comparando, eu comparei agora, eu vi o que o ladrão faz na vida de uma pessoa e agora vou comparar o que Jesus faz na vida de uma pessoa. Aí Jesus diz assim, eu vim para que tenha vida e tenha em abundância. Ou seja, Jesus veio para essa terra que você tenha vida. E vida com abundância. Ou seja, para você ficar escravo de Satanás, laço do pecado, ficar trancafiado na mão de Satanás. Ei, ele veio te libertar. Ele veio te libertar das garras de Satanás. Ele veio te dar vida e vida com abundância. Em abundância. Muitas vezes as pessoas não têm vida com abundância. A pessoa muitas vezes é amargurado. Muitas vezes a pessoa é depressivo, porque o inimigo, o Satanás, coloca depressão na vida da pessoa. Muitas vezes é oprimido, a opressão de Satanás. Muitas vezes fica colocando coisas muitas vezes para se matar. Opressão, oprimido. Muitas coisas fica ouvindo vozes, se mata. Tu não tem valor não para esse mundo não.
Tu não tem valor para tua família não. Aí fica colocando algo na mente da pessoa. Muitas vezes, irmão, o inimigo, ele coloca muitas vezes coisa para se matar. E Jesus veio, entra na vida dessa pessoa, repreende Satanás, tira o demônio dessa pessoa. E ele diz assim, eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Ei, você agora é liberto. Você agora é livre. Qual o caminho que você escolhe? O nosso tema hoje é a porta estreita e a porta larga. Qual o caminho? Ser tapete de Satanás ou glorificar a Deus? Ser liberto, ser livre do pecado. Eu estou colocando aqui uma pequena reflexão, mas reflita, você que não é evangélico, você que está no caminho, você que era evangélico, você que está afastado do caminho do Senhor, você que nunca foi evangélico e está no caminho torto, tortuoso, reflita a sua vida, qual o caminho que você está levando? Qual o caminho que você está conduzindo a sua vida? Você tem o poder de escolha, eu repito, o livre-arbítrio. Eu posso aqui falar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas, fazer uma vigília, mas se você não quiser verdadeiramente mudar, você não vai mudar. Porque não depende de mim. Se dependesse de mim, é bom demais. Você já estava no caminho do Senhor. Mas depende de você. A sua escolha. Qual é a escolha que você quer? Não é verdade? Abre a sua Bíblia no livro de Salmos. Vamos lá? Salmos capítulo 1 e o versículo 6. Salmos capítulo 1 e o versículo 6. Vamos lá? Vamos lá ler Nosso tema hoje é a porta estreita e a porta larga. Vamos lá. O salmista diz assim, Salmos capítulo 1, versículo 6, diz assim, porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio conduz à ruína. Ei, Deus, ele conhece o caminho do justo, aquele que é justificado em Cristo, e conhece o caminho do ímpio, que conduz à ruína. Ou seja, do jeito que Deus conhece a nossa vida, que a gente está com Ele, prosperando com Ele, quando digo prosperando em tudo, irmão, espiritualmente, financeiramente. Quer ver uma coisa? Uma pessoa que gastava, vamos botar, R$200 por semana. Vamos colocar R$200 por semana. Vê se a pessoa não é próspera. Diga que a pessoa gaste R$200 de bebida por semana. Fora esse cigarro, né, que é todo dia. Vamos colocar assim uns R$300 no baixo, no barato. Que essa pessoa gasta por semana. Quando ele é convertido a Cristo, ele vai economizar. E não ficou próspero não? Lógico que ficou próspero. Aquilo que ele usava para sua bebida, hoje ele usa para outra coisa. O dinheiro. Aquilo que ele jogava o seu dinheiro de água abaixo, que era bebida, cigarro, hoje ele está guardando o dinheiro dele para fazer uma coisa boa para ele, para a família dele. Então a gente é próspero. A partir do momento que eu paro de beber e paro de fumar, a minha vida é próspera. Eu vou pegar meu dinheiro, aquele que eu gastava, e investir em outra coisa. E eu cresço espiritualmente, cresço na graça, cresço no conhecimento. Mas eu não vou deixar de ter a tribulação. A Bíblia diz que nesse mundo eu teria aflições, mas tem bom ânimo, eu venci. Ei, a diferença de a pessoa passar tribulação no mundo e passar tribulação com Cristo, a diferença é porque no mundo eu passo a tribulação só. Na igreja, com Cristo, eu passo a tribulação com Cristo. Você está entendendo? Então, meu irmão, se você está afastado do caminho do Senhor, se você ainda não professou a fé, faça um balanço da sua vida. O que é que você ganhou nesses meses e anos que você está no caminho torto? Você ganhou o quê? Faça um balanço, o que é que você ganhou, o que é que você perdeu. E você que é afastado do Evangelho, que você saiu da presença do Senhor, faça um balanço quando você estava na igreja e agora quando você está no mundo. O que é que você prosperou? O que é que você ganhou? Sabe o que você vai dizer? Nada. Eu só levei decepções em cima de decepções. Na igreja era melhor. Aí eu pergunto, por que você está na igreja? Porque você tem que fazer uma escolha. Você tem que fazer, essa escolha só depende de você. Não depende do seu pai, não depende da sua mãe, não depende da sua esposa, dos seus filhos, de você. Tá bom? Então ele diz assim, porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio conduz à ruína. Ou seja, o caminho do justo Deus conhece. Também conhece o caminho do ímpio, mas o do ímpio leva à ruína. Amém? Oh, glória! Glória a Deus, né? Vamos ler aqui. Eu vou ler aqui agora Provérbio de novo.
Provérbio, capítulo 22 e o verso 6. Provérbios, capítulo 22 e o versículo 6. Antes de eu ler esse versículo e a gente falar um pouco sobre ele, eu queria falar com você, mamãe. Eu queria falar com você, papai, que você está me assistindo. Tudo na nossa vida começa na base, começa de baixo. Para o teu filho não escolher um caminho tortuoso lá na frente, para você não ficar aperreada, para o papai não ficar aperreado, nem mamãe ficar aperreado, tudo se começa no começo. Quando o filho ele nasce, quando ele vai crescendo, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, aí por aí vai. Tudo se começa na infância. Muitas vezes eu deixo de fazer aquilo que é para me fazer, como pai. Muitas vezes as pessoas devem fazer aquilo como mãe. Para a gente lá na frente, irmão, não pagar preço com nossos filhos. Se os nossos filhos saírem da presença de Deus, é Ele Deus, a minha parte eu fiz. Eu estou isento com Deus. Mas se eu não mostrar ao meu filho o caminho que ele deve andar, eu tenho um pouco de culpa quando chegar lá na frente. Sim ou não? Seja sincero, irmão. Sim. Se eu não mostrasse o caminho ao meu filho, o caminho dele que deve andar, se ele chegar lá na frente e se desviar, se ele conhecer o evangelho, já nasceu no evangelho, eu não nasci no evangelho, mas eu apresentei o evangelho para ele, se chegar lá na frente e desviar, é ele Deus. A minha parte eu fiz, eu ensinei, eu mostrei o caminho. Mas se você nunca mostrou o caminho ao seu filho, como é que agora lá na frente você quer que ele ande para o caminho certo? Se você não fez sua parte. O que Deus vai fazer, irmão, Deus vai fazer. Mas o que eu vou fazer, eu tenho que fazer. Deus faz a parte dele, eu tenho que fazer a minha. O que é para Deus fazer, Deus faz. O que é para mim fazer, eu tenho que fazer. Deus faz o impossível e eu faço o possível. Você, mamãe, você, papai, ensine o caminho ao seu filho. Vamos ler? Provérbio, capítulo 22 e o 6, diz assim: ensina a criança, olha, escuta só, e olha só. Provérbio 22 e versículo 6, diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Ei, se eu fazer minha parte, quando ele ficar velho, uma maturidade, para ele não se desviar dele, para ele ter o temor de Cristo. Se alguém oferecer alguma coisa ilícita para ele, uma bebida, um cigarro, uma droga, ele vai dizer: ei, isso é errado. Ele tem o poder de recusa, dizer assim: ei, quero não, porque meus pais me ensinou que isso é errado. Meus pais me ensinou que fazer isso é errado. Então eu só faço o que é bom. Eu só ando no caminho de Deus. Então, irmão, se você não ensinar sua criança quando é pequeno no caminho que deve andar, lá na frente, pode ser que Deus livre, pode ser que não, mas se ele pegar um caminho tortuoso, um caminho das drogas, vai ter dor de cabeça. E aí aquela coisa que era para mim fazer, para a mãe fazer, para o pai fazer, e não fez, não mostrou o caminho ao filho como deveria andar. Aí eu vou ficar: meu Deus. Muitas vezes as pessoas culpam Deus. Meu Deus, quando é que foi que eu errei? Eu conheço uma mãe que diz assim: onde é que foi que eu errei? Eu conheço um pai que diz: onde é que foi que eu errei? Foi no começo. Foi na infância, que era para mostrar o caminho. Provérbio 22 e o 6 diz assim: ensina a criança. Ei, não é para ensinar quando está velho, não. É para ensinar a criança. Olha, ensina a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando for velho,
não se desviará dele. Ou seja, quando tiver uma estatura, já começar a ficar um pouco maduro, com seus 17, 18 anos, para não se desviar do Senhor, para ter o temor de Cristo no seu coração. Se uma pessoa, uma criança que nunca foi criado no Evangelho, nunca foi criado numa base do cristianismo, nunca foi criado lendo a palavra de Deus com a mamãe e com o papai, lendo uma palavra, lendo uma passagem bíblica, como é que ele vai desviar do mal? Não é? Então, mas a palavra de Deus, irmão, ela veio para corrigir, veio para ensinar, veio para instruir. Amém? Vamos ler o nosso último versículo, tá bom? Que está chegando a nossa pequena reflexão, tá bom? É muito bom, irmão, estudar a Bíblia, é muito bom refletir, tá bom? Vamos ler a nossa última reflexão, tá bom? O nosso último versículo da reflexão. Nossa última reflexão não. Nosso último versículo dessa reflexão, tá bom? Vamos lá. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3 e o verso 16, tá bom? 2 Timóteo, capítulo 3 e o verso 16, tá bom? Vamos ler 2 Timóteo, capítulo 3, o verso 16, que diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar. Olha aí, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. Quando o meu filho está pequeno ou uma pessoa está andando nos caminhos do Senhor, essa palavra de Deus tem poder, irmão. A palavra de Deus tem poder, divinamente inspirada por Deus. Ah, irmão Douglas, mas foi escrita por mão de homens. Eu concordo com você. Foi mão de homens. 40 pessoas. Tudo inspirado por Deus, separado. Não foi qualquer pessoa, não. Não foi qualquer um que chegou lá e foi escrever a Bíblia, não. Não. Foi separado, inspirado pelo Divino Espírito Santo para escrever aquilo que Deus queria para a sua igreja. Queria para nós hoje. Amém? Então, a palavra de Deus tem poder para... toda a escritura é devidamente inspirada e proveitosa para ensinar. Ei, ensina teu filho no caminho que deve andar. A palavra de Deus foi proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. Amém? E Deus diz assim: eu corrijo aquele que amo e açoito quem eu quero. Se você é filho de Deus e eu sou filho de Deus, eu tenho que aceitar a correção do Pai, tá bom? Porque se o Pai está me corrigindo, porque Ele quer que eu ande na vontade dEle, não quer que eu desvie do mal, tá bom? A nossa tema hoje da reflexão foi a porta estreita e a porta larga. Qual o caminho que você está conduzindo a sua vida? Amém? Que Deus abençoe. Deus abençoe seu pastor. Deus abençoe seu ministério. Deus abençoe você, tá bom? Se você gostou dessa pequena reflexão, passou pelo canal e viu essa reflexão e gostou, se inscreve no canal. Ativa o sininho para receber as notificações, tá bom? Que Deus abençoe vocês. O nosso canal é Meu Alvo é Cristo. Graças a Deus, irmão. Graças a Deus, os nossos vídeos estão sendo muito bem cooperado, muito bem assistido, tá bom? Glória a Deus, que Deus abençoe vocês que se inscreveram no nosso canal, tá bom? Você que é inscrito no nosso canal, que Deus abençoe vocês. Você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva para receber as notificações. Esse canal aqui é Bíblia, tá bom? A gente fala da Bíblia. Se Deus mandar falar alguma coisa para você aqui, eu vou falar. Mas se Deus não mandar falar nada assim de profecia, que Deus está mandando isso, Deus está mandando aquilo, eu vou. A maior profecia que a gente tem é a Bíblia. Não tem profecia maior que não seja a Bíblia. Essa é a profecia que eu conheço
que a maior profecia do mundo é a Bíblia, tá bom? Porque tem gente assim, o irmão Douglas não prega como as pessoas pregam, mandam dizer isso, não. O que eu faço aqui é ensinar a Bíblia, tá bom? Que Deus abençoe vocês e até outra pequena reflexão. Que Deus abençoe a tua vida e a vida da tua família, tá bom? E do teu pastor, do teu ministério. Ô glória, que Deus abençoe.